Seja bem-vindo, família Kids, à nossa aula de número 34, que tem por tema as mães da Bíblia. Olha que legal, chegou o Dia das Mães e nós precisamos homenagear elas, nossas mães. As mães tias, que também não deixa de ser mãe, cuida de todas as crianças ali no Ministério Infantil, ensinando a palavra de Deus, a vida espiritual, e isso tem um crescimento bastante. Então, é uma mãe espiritual, a tia. Parabéns, tias do Ministério Infantil, que você também tem essa contribuição na vida das crianças, né? Uma parcela de contribuição. E vamos para as nossas tarefas e nossa dinâmica. Já que é o Dia das Mães, o que nós vamos fazer? Falar sobre todas as mães da Palavra de Deus. E com isso, vamos começar para as crianças de 3 a 5 anos de idade, com o nosso tema que está lá em Êxodo, capítulo 2, de 1 ao 10, que fala do nascimento de Moisés. E quando Moisés nasceu, Joquebede, a mãe de Moisés, teve um grande zelo por Moisés ao colocar Moisés no cestinho. E eu trouxe um cestinho para mostrar para vocês como é que você pode ilustrar essa aula com as crianças. Se você não tem um cestinho desse aqui, ó, você pode pegar uma caixa de sapato ou uma caixa menor e ilustrar como se fosse um cesto. Ou se você tiver um cesto desse parecido ou semelhante, você pode levar para as crianças de 3 a 5 anos de idade, porque eles são visuais. Eles adoram novidade, principalmente quando é assim, real. Então, coloquei aqui dentro o material que eu tinha aqui em casa, que tia precisa ter muito material. Esse material aqui de plástico, vou até mostrar a vocês, como se fosse uma grama, representando aqui a natureza, a graminha, e foi assim que Joquebede fez. Quando você for montando o cestinho, você vai explicando: ó, criança, a mãe de Moisés, que foi o grande líder espiritual para libertar o povo do Egito, ela teve cuidado muito com Moisés quando Moisés era bebê. Principalmente, ela preparou um cestinho, colocou uma graminha para não machucar Moisés. Se você tiver uma boneca ou um boneco que possa levar e colocar aqui dentro junto com um pano, perfeito. Se não tiver, tia, você pode usar essa imagem que eu vou deixar nos comentários lá. Opa, tava de cabeça para baixo. Que eu vou deixar lá nos comentários e você pode colocar aqui e mostrar que Moisés estava assim, bem aconchegante, bem enroladinho e protegido. Foi aí que começou a história. A mãe de Moisés colocou ele dentro depois que preparou o cestinho, colocou ele dentro do rio. Mas por que, tia? A mãe de Moisés fez isso com ele para proteger, porque naquela época as crianças, meninos, eram sacrificados por ordem de Faraó, que era muito perverso. E então você vai pegar o TNT azul, olha aqui tem 1,5 m de TNT. Você pode pegar um TNT até menor para representar as águas do rio. E em seguida você vai colocar esse TNT na sala, no corredor da sala, e deixe em forma a sala que as crianças fiquem em círculos, para que todos possam ver. E essa é uma dica para que você, tia, vejam todas as crianças, tá bom? É muito legal, porque aí você tem o domínio do círculo com as crianças. Assim você vai colocar esse TNT. Se você não tiver um TNT, você pode até levar uma bacia, um balde com água, mas que represente as águas, tá bom? Então você pode colocar o TNT e você já começa a contar a história. Foi aí que Joquebede jogou o cestinho lá no rio para proteger o seu filho. Mas no rio tinha jacaré. E esse jacaré era muito perigoso, porque ele gosta de comer comida humana. Mas o que houve naquele dia? Deus deu livramento e você coloca o jacaré lá nas águas, tá bom? Em seguida tinha muita pedra e o beicinho poderia barrar nas pedras. Mas mesmo assim Deus protegeu Moisés, até que a filha de Faraó encontrou Moisés no cestinho.
Foi aí que a filha de Faraó chamou a mãe de Moisés, Joquebede, sem saber, para cuidar dele, amamentar até que ele ficasse na idade bem maior, para que voltasse para a casa de Faraó. Toda a história você vai ler, tia, lá no capítulo 2 do livro de Êxodo, do 1 ao 10. E o texto de memorização para esse tema está lá no capítulo 20 de Êxodo, verso 12, que fala: honra teu pai e tua mãe, para que seus dias sejam acrescentados aqui na terra. E para a memorização desse versículo, as crianças precisam aprender o versículo, você pode estar gesticulando com as mãos. Honra, coloca a mão no coração. Teu pai, símbolo da barba. A mãe, para que seus dias, quantos dias, seja multiplicado aqui na terra. Deu para entender? Vamos mais uma vez. Honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias sejam multiplicados aqui na terra. Esse é o texto de memorização. Isso fica fácil para as crianças aprender os versículos bíblicos junto com a tia também, né? Porque nos ajuda. Quando você ministra para as crianças, também ajuda você. E para as crianças de 6 a 7 anos de idade, nós vamos trabalhar justamente ministrar as imagens das mães. Começando por Ana. Quem foi Ana? Ana chorou demais nos pés do Senhor, pedindo a Deus por Samuel. Aqui foi quando Samuel era bebê, que ela foi entregar Samuel ao profeta Eli. Então você vai contar a história de Ana, que Ana era uma mulher persistente no altar do Senhor e foi zelosa e cumpriu o seu voto. Então, Ana foi uma mulher fiel a Deus, uma mãe fiel. Em seguida, você vai falar de Joquebede. Tá aqui ela, ó, com o filhinho dela, Moisés, a irmãzinha de Moisés, e ela colocando no rio. Aqui era o palácio de Faraó. Essa imagem que você vai falar sobre Joquebede, para as crianças de 6 e 7 anos, também serve essa tarefa para as crianças de 3 a 5 anos de idade. Tá bom? Em seguida, nós vamos falar de Sara. Sara, uma mulher já idosa, mas tinha a promessa de ser mãe de Isaac. E Deus lhe deu Isaac, já quando ela tinha aí mais de que 90 anos, né? Ela já estava bem velhinha, mas para Deus nada é impossível. E aqui você mostra o palácio de Sara. Você pode acrescentar que as mães, cada mãe da Bíblia tinha sua personalidade diferente, não é isso? Então, e também no nosso material, nós podemos também acrescentar Agar, que foi a mãe de Ismael, muito conhecida também na palavra de Deus, também está no material essa outra mãe. E eu vou deixar todos esses recursos lá nos comentários desse vídeo. Para as crianças de 8 a 12 anos de idade, nós vamos entregar um post-it com o coração, em forma de coração. Ah, tia Márcia, não tem um post-it. Pode fazer o coração na folhinha de ofício, tá bom? Ou se você tem um notebook, eu tenho um computador, você pode fazer o coração no Word, em seguida imprimir, recortar e entregar para as crianças. Eu preferi fazer colorido porque eles amam novidade. Nesse coração eles vão colocar o nome da mãe. Mas a gente sabe que nem toda criança tem mãe. Então, o que é que vai acontecer? Coloca o nome de quem cuida da criança. Às vezes é uma madrasta, às vezes é uma avó, às vezes é uma tia, às vezes a criança é adotada, né? E às vezes é um parente próximo. Então, a criança, se não tiver mãe, coloca o nome da pessoa que cuida dele como se fosse a mãe. E nós sabemos que tem mãe e tem parentes que cuidam melhor do que às vezes do que a mãe. Então, coloque aqui o nome da mãe ou da pessoa que cuida da criança. Em seguida, essa criança vai colocar dentro da casinha o nome da mãe. Essa tarefa é para as crianças de 8 a 12 anos de idade. Ele vai colocar aqui dentro. Quando todas as crianças tiver ministrado, já tiver escrito o nome de todas as mães, vamos fazer um círculo e vamos orar, simbolizando a nossa casa. Orar pelas nossas mães.
e cada criança faz uma oração por sua mãe. E essa oração é para que Deus venha proteger a mãe, venha dar saúde e sabedoria para criar, para educar. E logo em seguida você pode, quando concluir, você pode perguntar a cada criança: o que é que sua mãe faz que você mais gosta? É uma comida? É um dengo? É um abraço? E as crianças vão responder de acordo com o que eles convivem com a mãe, né? E agora chegou a hora de você praticar. Eu quero deixar os parabéns para todas as mamães. Você que não recebeu presente físico, entenda que você já tem o seu presente diário, né? O seu filho, que todo dia você pode abraçar, beijá-lo e conviver com ele. Esse é o maior presente. E as mães que desejam ser mamães, que ainda não são mãe, eu ministro na sua vida que você segure aí o seu Samuel nos seus braços, porque para o nosso Deus nada é impossível. Vamos praticar essa tarefa. Feliz Dia das Mães. Tenha uma boa aula. Que o Espírito Santo lhe use. Chegou a sua vez de executar essa tarefa. Tchau, tchau.